Graça e paz, boa noite. Hoje, dia 7 de agosto de 2020, sexta-feira, na verdade já sábado, né? Já estamos no sábado, segundo os padrões da Bíblia, e nas primeiras horas, na primeira vigília da noite. Então, graças a Deus, porque estamos avançando mais um dia. E queremos então continuar aqui no estudo da Escritura cristã, chamada Bíblia Sagrada. E hoje nós queremos estudar um pouco sobre Caim e Abel. Lembrando que Caim e Abel foram os dois filhos primeiros de Adão e Eva, e que eles já foram gerados fora do jardim, pelo menos nasceram fora do jardim, acreditamos, né? Ou seja, já na condição de pecadores, né? Então, Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1 diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Poderíamos até intitular esta mensagem assim: as duas primeiras profissões que nos são informadas aí, é que Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. Antes disso, é melhor eu comentar o seguinte, que é possível que Caim e Abel fossem gêmeos, né? Porque pode ser que eles sejam gêmeos, né? Porque Deus havia dado a ordem para eles crescerem, se multiplicarem, povoarem a terra. E aí diz: conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela deu à luz a Caim. Normalmente ele é assim: tornou a conhecer Adão a Eva, sua mulher, ela deu à luz a Abel, mas não é o que diz, né? Diz aí que ela deu à luz mais a seu irmão Abel. Então é possível que Caim e Abel fossem gêmeos. Embora mesmo sendo gêmeos, um dos dois nasce primeiro. É o que temos aprendido aí na Escritura, né? Então temos muitos gêmeos famosos, como Esaú e Jacó, Pérez e Zerá, e por aí vai. Mas eu quero refletir um pouco sobre a profissão desses dois, eu diria assim, dois jovens, né? Porque, naturalmente, eles só passaram a exercer essas profissões depois de uma certa idade, pelo menos na idade de adolescência. E aí, dá a impressão que esses dois rapazes, por assim dizer, né, eles herdaram a profissão de seu pai Adão. Então vamos retornar um pouco aqui. Em Gênesis 2,15, vai dizer qual foi a profissão do Adão, né? E aí, Gênesis 2,15. E tomou o Senhor Deus o homem, ou seja, o Adão, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. Então, para o lavrar e guardar. O lavrar, me parece que está claro, não resta nenhuma dúvida que a atividade do Adão de lavrar o jardim é uma atividade de agricultura, né? Não sabemos especificamente que tipo de atividade era, porque agricultura, não sabemos se ele tinha responsabilidade de plantar alguma coisa, afinal Deus tinha apresentado um jardim já todo completo, acredito, com árvores frutíferas, mas é possível que o Adão tivesse alguma responsabilidade de cuidar dessas árvores, né? Alguma coisa na área da agricultura ele teria que fazer, mesmo antes do pecado, né? Porque ele tinha que lavrar o jardim. Naturalmente que esse lavrar aí que o Adão tinha que fazer
ele provavelmente era um pouco diferente do que nós entendemos hoje por lavrar, né? Agricultura, cultivar a terra. Até porque, como eu já disse antes, as dimensões do jardim eram imensas, né? Que vinha desde o rio Ganges, na Índia, até o Egito, o rio Nilo do Egito, até o Iraque, o rio Tigre e Eufrates, a Mesopotâmia, que é a região entre rios. Então o jardim era imenso, era muito grande. Como é que o Adão, pelo menos sozinho, ele iria lavrar esse jardim? Não sabemos, né? Será que ele tinha algum meio de se locomover com rapidez? Eu não sei, mas não é essa informação aqui na Bíblia. O certo é que ele tinha a função de lavrar o jardim, lavrar. Poderíamos então dizer que lavrar, agricultura, trabalhar a terra, é a primeira profissão que é apresentada aí na Bíblia. Aliás, até hoje, né? Se nós formos olhar assim, as nações, inclusive o Brasil principalmente, o Israel, que é uma nação também que produz muito alimento, principalmente na Galileia, né, que é o celeiro de Israel. A Galileia produz muito alimento. Naturalmente já é usada tecnologia para ajudar na agricultura e tal. Mas o que eu vejo aí é na simplicidade das coisas que Deus faz, né? Até hoje, a pessoa que tem terra, ela pode fazer isso aí, né? Ela pode usar a agricultura, que é plantar o alimento, né? Plantar a sua lavoura, né? E produzir alimento, ela não vai morrer de fome por isso. Eu sei que os seres humanos que moram na cidade, nós que já estamos condicionados na cidade, mas eu também já morei no campo, eu sei como é que é a vida do campo, e é uma vida que não há necessidade de você passar fome, a não ser que não chova, né? Se não chover, já sabemos que um dos castigos, um dos flagelos que Deus envia quando se desagrada de uma nação é a seca, né? Não chove, pois não chovendo, a terra não produz o seu fruto. Então a lavoura, ela seca. Mas é um fenômeno que não depende da vontade humana. Então, a primeira profissão do Adão foi lavrador. E hoje bem fará a nação que tiver terra e condições, né, de explorar essa atividade, agricultura. Aliás, hoje está muito em voga isso, né? Pessoas aconselhando outras de irem para o campo e conseguir uma terra e plantar a sua alimentação. Mas morando na cidade, nós temos só um terreninho de 10 por 25, que não dá para plantar nada, né? Mal dá para fazer um casebre dentro. Então, mas esse é o propósito de Deus, né? As coisas outras foram os homens que inventaram, né? E aí diz aqui no texto do Caim e do Abel que o Caim foi lavrador da terra. Portanto, o Caim, ele herdou uma das profissões do seu pai, né? Que foi lavrar a terra, né? Caim foi lavrador da terra. Mas a próxima informação que é dita aí, aliás, antes disso, né, diz assim: Abel foi pastor de ovelhas. A gente fica pensando, peraí, Abel foi pastor de ovelhas. Será que ele também herdou de Adão, seu pai, essa profissão de pastor de ovelhas? Pastor de ovelhas, aí fica bem explicitado, né, que ele é pastor, ele foi pastor de ovelhas, animais. E aí nós vamos retornar um pouco para ver o caso do Adão, porque a outra informação que é dita a respeito do Adão, em Gênesis 2,15, é que Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Então, Adão tinha a função de guardar o jardim. Guardar. E a gente fica assim, mas só essa palavrinha guardar significa o que mesmo? De que o Adão tinha que guardar o jardim? Compreendemos que lavrar tudo bem, agricultura tudo bem, havia muitas árvores no jardim. Agora, guardar o jardim dá uma impressão assim de sentinela, né? O guardião é uma sentinela. Uma atalaia, como a Bíblia gosta muito de chamar, atalaia, né? Sentinela, guardar, vigiar com o sentido de proteger. Então, será que o Adão,
ele, na sua função de guardar o jardim, ele é uma espécie de sentinela, ou de atalaia. Eu estou olhando aqui Ezequiel capítulo 33, porque Ezequiel capítulo 33 diz assim, Ezequiel 33, 2: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, ou sentinela, né? Aí diz aqui, verso 5. Não, verso 6. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado do povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade. Porém, o seu sangue requererei da mão do atalaia. Então, a responsabilidade do atalaia era muito grande, como na verdade é, né? Porque esse texto de Ezequiel está se referindo aos pastores de Israel. E que os pastores de Israel seriam os seus atalaias, né? Quando eles viam o perigo, eles tinham que avisar o povo. Se eles não avisassem, o povo iria perecer, porque eles não teriam avisado. Mas Deus ia requerer o sangue da mão do atalaia, ou da sentinela. Então, esse texto de Gênesis capítulo 4, aliás, capítulo 2 de Gênesis 2:15, que diz que Deus colocou Adão no jardim também para guardar o jardim, eu creio que tem duas possibilidades aí. A primeira possibilidade, né, que está ligada com esse caso de Abel, né, porque diz lá no capítulo 4 que Abel foi pastor de ovelhas, né? O Caim foi lavrador da terra, imitando seu pai Adão, e o Abel foi pastor de ovelhas. A impressão que eu tenho que também imitando o seu pai Adão. Ou seja, esse guardar, né, que Adão tinha que guardar o jardim, dá a impressão que ele se refere a guardar ovelhas, né, como essa questão das ovelhas. A pergunta é, havia ovelhas no jardim? Quando diz que Adão tinha que guardar o jardim, ele era pastor de ovelhas, que cuidar das ovelhas. Primeiramente vamos examinar aqui um texto do Novo Testamento, em Lucas capítulo 2, a procura da palavrinha guardar, né? Lucas 2:8 diz assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Então, quando os anjos vieram anunciar o nascimento de Jesus, ele anunciaram para esses pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Então, já sabemos aqui que guardar é uma função pastoral, né? O pastor é um guardião, uma sentinela, um atalaia. E ele estava ali guardando naturalmente para proteger, né? Sabemos que Jesus fala em João capítulo 10 que os lobos, as alcateias de lobos, né? Eles estão, geralmente, ou pelo menos estavam naquele tempo, naquela região, depende de cada região, mas de qualquer maneira existem perigos que cercam o rebanho, há perigos que assediam o rebanho, estão ao redor do rebanho. O rebanho sempre corre perigo porque as ovelhas, segundo se diz, são uns animais inofensivos, né? Indefesos. E os predadores, no caso aqui são os lobos, né? Eles estão rodeando o rebanho na espreita para pegar alguma ovelha desapercebida. Então o pastor tem a função de guardar o rebanho, como esses pastores aqui faziam, estavam guardando os rebanhos de ovelhas nas vigílias da noite, e o anjo apareceu para eles, para anunciar o nascimento de Jesus. Ainda tem um outro texto que leva a essa palavrinha guardar, que é o primeiro livro de Samuel,
17, 20. Está falando de Davi, que Davi era pastor de ovelhas, né? Guardava as ovelhas do seu pai, então diz aí. 17, 20, 1 Samuel. Davi então se levantou de madrugada, pela manhã, deixou as ovelhas com um guarda. Deixou as ovelhas com um guarda. Carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, para ir lá onde estavam os irmãos dele na guerra. Então, a ideia de que a palavra guardar, que se refere ao Adão, ela se referisse a guardar ovelhas, ela tem uma certa base na Bíblia e no fato de que o seu filho Abel foi pastor de ovelhas e, a exemplo do seu irmão Caim, havia imitado a profissão do seu pai. Né? Cada um dos filhos ficou com uma profissão. Mas ainda, a pergunta é, havia ovelhas no jardim? Bom, vamos ler um pouco aqui, antecipando em Gênesis 1, 24, quando Deus primeiro, ele manda as águas produzir répteis, né? De alma vivente, e voam as aves sob a face da expansão do céu. Então ele manda produzir as águas, os animais das águas, peixes, e depois ele manda produzir as aves que voam na expansão dos céus. E aí vai dizer aí, Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Nós vamos para o verso 24, quando Deus vai produzir os animais terrestres, né? Diz assim, Gênesis 1, 24, e disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie. É os animais terrestres agora que Deus estava... ele deu ordem para a terra, né? Aí diz assim, gado, répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Então ele fala aqui em três categorias de animais, né? Primeiro é gado. Depois répteis. Os répteis são geralmente rastejantes, né? Mas são animais da terra. Rastejante. E feras da terra. As feras da terra aqui são os animais selvagens, né? E a palavra gado aqui, eu entendo que ela se refere aos animais domésticos, dentre os quais está o gado, no sentido que nós começamos hoje, que são o gado de rebanho, assim chamado, grande, né? Que são bois e vacas, né? Touros e vacas, novilhas, e o que são chamados também de gado miúdo, que são as ovelhas e as cabras. Aí continua no verso 25. E fez Deus as feras da terra, animais selvagens. Aí diz assim, a sua espécie. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie. E o gado conforme a sua espécie. A palavra gado aqui se referindo a animais domésticos, né? E todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Aí continua. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Agora já a jurisdição do homem, para o homem dominar sobre essa criação, e aqui é bom destacar realmente que Deus não fala, né, para o homem dominar outro homem, mas diz assim, domine sobre os peixes do mar. Então o homem tinha autoridade para dominar os peixes do mar, os habitantes das águas, né? Sobre as aves dos céus, aí as aves dos céus, e sobre o gado. O gado aqui são os animais domésticos, aí diz aqui, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então eu quero destacar o fato de que na palavra gado está contido aí ovelhas, né? Aí vem, agora eu vou para Levítico, capítulo 1 de Levítico 1, verso 2, diz assim, fala aos filhos de Israel, diz-lhes, quando algum de vós oferecer ao Senhor, oferecerá sua oferta de gado. E tem uma palavrinha aqui que realmente é uma palavra específica para gado, né? Berremar. Quando algum de vós oferecer a oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de vacas e de ovelhas. Então essa tradução aqui diz que era o gado,
designação genérica, era vacas e ovelhas. As ovelhas eram o gado miúdo, né? O verso 10 diz assim: e se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para o holocausto oferecerá macho sem defeito. Então, a conclusão é que no jardim havia realmente ovelhas, né? Havia cabras, havia os animais domésticos, como Deus tinha mandado que acontecesse. Naturalmente, havia outros animais também. Então, quando o texto de Gênesis 2,15 diz que Deus colocou o Adão no jardim do Éden para o lavrar e guardar, esse guardar pode se referir à guarda dos animais domésticos, porque sabemos que os animais domésticos, dificilmente eles sobrevivem sem a assistência humana, né? Sem o cuidado humano. No mínimo, eles se tornam presa de predadores. Então, como o filho de Adão, no caso Abel, ele era pastor de ovelhas, é possível que ele tenha herdado do seu pai uma das funções do seu pai, que era a criação de gado. Aí vem a aplicação para hoje. Hoje, sabemos que a gente sabe que é uma controvérsia muito grande sobre essa questão da preservação da natureza, né? Alguns não querem que desmate, nem que derrube a floresta. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que tanto a agricultura, que Deus colocou o Adão lá no jardim para ser agricultor, como, no caso, a pecuária, né? Que era a criação de gado, animais domésticos. A gente vê por todo o Antigo Testamento essa cultura. E que realmente hoje as nações que se dedicam a isso, né? A criação de gado, criação de gado para servir de alimento e tantas outras coisas derivados. E também a agricultura são as nações que sustentam o mundo, né? Dizem que o Brasil é o celeiro do mundo, por causa da enorme quantidade de terras agricultáveis que o Brasil tem. O Brasil é objeto de cobiça de muitas nações que não tem mais para onde explorar a sua terra, né? Porque por causa de uma exploração predatória, realmente a cobiça do homem, né? O seu pecado leva o ser humano a devastar a vegetação, as florestas, e a prejudicar, né? A sua comunidade e o mundo todo, né? Pelo excesso de cobiça para ganhar dinheiro. E aí se levanta essa questão. Se por um lado, alguns não querem que as nações, como o caso do Brasil, derrubem nenhuma árvore para cultivar, né, a agricultura, ou para criar gado, que é uma alimentação para o mundo mesmo, né? Ao mesmo tempo, se deixar livre, o pecado do homem, a cobiça do homem, o levará a devastar, no caso, toda a floresta amazônica, se for possível, para vender e acumular o seu dinheiro. Isso realmente, por isso que deve haver um controle, realmente, né? Uma exploração racional, equilibrada da criação que Deus colocou o homem aí, né? Então, mas eu quero deixar elucidado esse fato aqui, que é possível que Caim e Abel, cada um deles herdou uma das paixões de seu pai, que um era agricultura, o outro era para guardar. Todavia, a palavra guardar pode ter também uma outra conotação, né? Em Gênesis capítulo 4, depois que o Caim já tinha assassinado Abel, diz assim, Gênesis 4, 9, disse o Senhor a Caim, onde está Abel teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? Aí a palavra guardador aparece aí, né? Guardador do meu irmão. E aí lembrar que uma das funções do Adão era guardar o jardim, né? E aqui o Caim está dizendo que ele não era o guardador do irmão dele. Guardador aqui no sentido, acredito eu, de proteção, né? De proteger, cuidar. Hoje até é uma expressão chamada cuidador de idosos, mas que significa guardador, é tipo apacentar, né? Quem vai apacentar o idoso. Então, e aí traz a ideia aqui de que quando Adão foi colocado para guardar o jardim, pode se referir também a guarda e cuidado de seres humanos. Porque embora não houvesse, naquela ocasião só havia o Adão mesmo, né? A mulher não tinha sido criada ainda.
Mas depois Deus sabia que ele já ia criar a mulher mesmo. Ou seja, se o Adão tinha também a função de ser um pastor, por isso que é bem destacado o fato de que Abel foi pastor de ovelhas, ele não foi pastor de seres humanos. Ele foi pastor de ovelhas, mas o Adão, como a palavra que está empregada é guardar, pode ser que haja uma certa implicação aí de guardar no sentido de cuidar de seres humanos. No caso hoje, a palavra pastor, de pastorear seres humanos, que deriva do pastorado de ovelhas, mas a implicação é que pastorear, o ser humano precisa ser pastoreado, apacentado, cuidado. A função pastoral, no caso de ministros religiosos, deveria ser, embora tenha sido muito deturpada, mas na Escritura isso não muda, né? Que seria um ser humano que é colocado para cuidar dos outros, apacentar os outros, que constitui proteger, alimentar, cuidar. De maneira geral, pastorear é cuidar, né? E não explorar o rebanho, como eu citei Ezequiel 33, no capítulo 34 de Ezequiel, Deus repreende severamente os pastores de Israel, no caso os líderes de Israel da nação, porque eles estavam apacentando a si mesmo e não apacentando as ovelhas. Então, se realmente couber, ainda que remotamente, essa aplicação da profissão do Adão como sendo guardar o jardim, que visava, no caso, em primeiro lugar, guardar a mulher dele, né, que ele receberia futuramente, mas seria guardar. Pode ter uma aplicação exata disso aí, porque, de fato, a gente fica pensando assim, havia um perigo que rondava o jardim, né? E nós já sabemos que o perigo era Satanás. O querubim caído, de alguma maneira, ele estava tendo acesso ali ao jardim, embora ele se manifestou no jardim. Acredita-se que incorporado numa serpente, a serpente não era como nós a conhecemos hoje, mas era a mais astuta das animais do campo. Então, o Satanás, que é um espírito, ele se incorporou na serpente e aí, naquele tempo, digo, era diferente. Pode ser que os animais falassem, pelo menos a serpente falou, né? Então, havia um perigo que rondava o jardim e que a responsabilidade de proteger quem estava lá era do Adão. Deus deu para ele guardar o jardim. E a única ovelha que ele tinha depois era a mulher dele, né? E esse perigo prevaleceu. Eu realmente não acreditava nisso, mas olhando bem, tem alguma lógica isso aí, né? Que o fato da serpente, no caso Satanás, ter se esgueirado no jardim e ter enganado Eva na sua inocência, né? Parecia muito inocente. Parece mesmo uma certa negligência do Adão, porque ele tinha a função de proteger, né? Não somente a mulher, mas os filhos que viriam depois e constituiriam um rebanho, né? E parece que o Adão falhou nisso, até mesmo no caso do Caim, porque o Caim, ele matou o seu irmão, e o Adão parece que também não conseguiu proteger aí o Caim, né, de ser manipulado por Satanás, que o Novo Testamento diz: não sendo como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram mais e as de seu irmão justas. Então Caim era do maligno, né? Diz lá o texto de 1 João 3,12, Caim era do maligno. E se o Adão tinha a função de proteger o seu rebanho contra a incursão de Satanás no jardim, ele falhou, né? Tanto porque o Satanás enganou a mulher dele, como depois manipulou o filho dele para matar o seu irmão. Ou seja, o Adão, como pastor, falhou grandemente, né? Será que não é realmente o caso de muito, até me incluo, né? O caso de muitos de nós hoje, né? Não estamos falhando em proteger essa posição de guarda do jardim, né? Acreditaria hoje que o jardim hoje é a igreja, né? Por isso que a igreja precisa de pastores para guardar. Não existe esse negócio de igreja sem pastor, não. Só que tem que ser pastores que realmente cuidem do rebanho. Como Jesus disse, eu sou o bom pastor, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, tem um texto também, né, que diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A palavra guardar aparece aí também para conectar com a função do Adão, que era guardar o jardim, né? Ali já está uma cidade. Então, assim, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, ou atalaia. O pastor é uma sentinela e um atalaia. Então, mesmo que ele guarde, mas se Deus não guardar junto com ele,
em vão vigia a sentinela, né? E foi o caso do Adão. Acredito que sim, porque o certo é que o diabo conseguiu invadir o jardim e ele conseguiu destruir ali a família de Adão. Começou com a mulher, depois com o filho, né? Um matou o outro, e foi o diabo que realmente matou Abel, porque quando Jesus disse em João 8,44 que Satanás ele é homicida desde o princípio, creio eu que se refere ao homicídio de Abel. Satanás matou Abel, usando Caim como instrumento, como acontece hoje, né? As pessoas que cometem esses homicídios são instrumentos na mão de Satanás, né? Como diz lá o Novo Testamento, diz assim, Efésios capítulo 4, né? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem dê lugar ao diabo. Num acesso de ira, né? Num acesso de ira, o ser humano, ele mata o seu irmão. E aí é Satanás que está manipulando ele, né? Lá no jardim diz que irou-se Caim fortemente. Deixa eu ver, cadê o texto aqui? Diz assim, irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Olha, irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então foi num acesso de ira que ele foi lá e matou o irmão dele, né? Naturalmente, quando sob um acesso de ira, descontrolado pela ira, a pessoa comete um ato impensado desse, Satanás está manipulando essa pessoa, né? Embora Deus responsabilize a pessoa pelos seus atos. Então, fica aí essas considerações. É claro que se o Caim era do maligno, o Abel era de Deus, né? O Abel era de Deus. Mas eu quero só ver o seguinte aqui. A Bíblia diz que quando Deus foi criar o Adão, Deus se colocou a si mesmo como modelo, né? Vamos ver Gênesis 1:26, diz assim. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, a forma em que foi formado o homem foi o próprio Deus, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí, quando está usado aí no plural, aí entende-se que é a Trindade que está aí representada, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Lembrando que Deus é Espírito, Jesus disse, Deus é Espírito, é necessário que os que eu adoro, adorem Espírito, é verdade. Então, o homem interior, né, que é o verdadeiro ser humano, é o homem interior, o espírito humano, foi feita a imagem e a semelhança de Deus. Então, a forma em que o homem foi formado foi o próprio Deus, né? Agora, quando nós chegamos em Gênesis capítulo 4, né, depois dessa história do Caim e do Abel, verso 25, Gênesis 4:25, diz assim, tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, que foi morto por Caim. Aí continua no capítulo 5, este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então ele lembra que quando Deus criou o homem, ele fez o homem semelhante a Deus, a semelhança, a forma em que o homem foi formado foi o próprio Deus. E aí, diz aí, continua. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Agora vem o verso 3, olha só. E Adão viveu 180 anos e gerou um filho, a sua imagem, conforme a sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Então, novamente, aqui é repetida essa expressão que a sua imagem é a sua semelhança, né? Sete foi criado, né? Gerado, né? Gerou um filho à sua imagem conforme a sua semelhança. E aqui, então, Sete, que é o terceiro filho de Adão, que está aqui registrado aqui, ele não foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Ele foi feito à imagem e à semelhança do seu pai, Adão. Agora, no caso, Adão já pecador, né? E a partir daí, naturalmente, a forma em que Sete foi formado foi uma forma deformada, que não era mais a forma original, né? Que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Agora, o Sete foi formado à imagem e à semelhança do seu pai, no caso Adão, já pecador. E quando isso chega no Novo Testamento, né? Nós vamos ler aqui algumas coisas do Novo Testamento. Em Colossenses 1,15,
que está falando de Jesus. Colossenses 1,15 diz assim, falando de Jesus, diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, lá fala de imagem e semelhança, aqui está falando só de imagem, né? Que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então Jesus, o novo homem, né, no contraponto com Adão, ele foi gerado, né? Aqui é gerado porque o Sete também foi gerado, só que o Sete foi gerado da imagem e a semelhança do seu pai, Adão. E agora Jesus foi gerado, mas a Bíblia diz que Jesus é filho de Deus. Então, novamente, temos um homem na terra gerado à imagem e à semelhança de Deus. Ou seja, a forma em que Jesus foi formado é o próprio Deus. Então, ele é a imagem do Deus invisível. Aquele ideal que Deus tinha para o Adão, né, antes dele ser deformado pelo pecado, agora tem um outro homem, no caso Jesus, que normalmente está na terra, sendo aquela imagem original de Deus. Aqui só fala de imagem, porém lá fala de imagem e semelhança, né? E ainda, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 49, vai dizer o seguinte: 1 Coríntios 15, 49. Assim como trouxemos a imagem do terreno, que no caso era Adão, né? Do homem terreno, o homem da terra, assim traremos também a imagem do celestial. Aí, porque eu estou repetindo que a palavra imagem aparece aqui duas vezes, né? Não diz imagem e semelhança, agora no Novo Testamento só fala de imagem. Então diz que agora nós temos aí, nós seres humanos, nós éramos também a imagem de Adão. Nós éramos como Sete, né? Sete foi feita a imagem e a semelhança de Adão. E nós somos feitos também a imagem e a semelhança de Adão. Menos Jesus, né? Jesus não entrou nessa linhagem aí. Aí ele disse: nós trouxemos a imagem do homem terreno, no caso Adão, né? Como Sete também trouxe a imagem do seu pai. Deformada já por causa do pecado. Mas ele bota para o futuro. Assim traremos também a imagem do celestial. Então o homem celestial, que é Jesus, né? Que foi feito da forma original, que é o próprio Deus, imagem do Deus invisível, nós traremos a imagem dele também. E ainda na primeira carta de João 2,6, João diz assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. No caso Jesus, né? Aquele que diz está nele também deve andar como ele andou. E o andou na Bíblia significa o comportamento, a conduta. Ou seja, aquele que diz que está em Cristo, os cristãos, ele deve se comportar como Jesus se comportou. E aí é o grande desafio, né? E aí eu quero finalizar citando Efésios 5:1. Efésios 5:1, né? Que diz o seguinte: Efésios 5:1, o apóstolo Paulo diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então aí está, esse é o grande desafio dos cristãos, né? Sede imitadores de Deus como filhos amados. Jesus disse para os judeus: se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Então, passando por todo esse contratempo de Caim e Abel, que foram os filhos imediatos de Adão e Eva após o pecado, e aí nós não sabemos por que o Abel nasceu justo, né? Duas vezes Abel é citado no Novo Testamento, e em Hebreus 12 diz que, aliás, Hebreus 11:4, né? Que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, né? E por meio da sua fé, depois de morto ainda fala. E depois Hebreus 12:24 vai dizer que o sangue de Jesus fala mais alto do que o de Abel, porque lá em Gênesis 4, Deus disse para o Caim assim: disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão derramado na terra clama a mim. Ou seja, o sangue tem voz, né? Aí Deus está dizendo para
Apesar de que o Caim estava querendo esconder o homicídio contra o seu irmão, mas Deus disse: a voz do sangue do seu irmão, do teu irmão, clama em mim desde a terra. O sangue tem voz, ele clama desde a terra. E aí Hebreus vai dizer que o sangue de Jesus que foi derramado na terra clama mais alto, melhor do que o de Abel, né? Porque o sangue de Jesus também, que era justo, foi derramado na terra e o sangue dele clama por justiça, né? Então, o grande desafio então está aí. Esses dois filhos, Caim e Abel, um era do maligno e o outro era de Deus, que era Abel, né? Só que o Abel foi assassinado porque o Satanás matou Abel usando Caim, através desse negócio da inveja, né? Porque o comportamento justo e piedoso de Abel era uma ofensa para a impiedade de Caim. Eu até lembro um texto que tem em Gênesis capítulo 45, diz assim, 44, acho, diz assim, José diz assim para os seus irmãos: todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. E aí quando eu li aquele versículo eu penso assim, não adianta os pastores se iludirem, ou mesmo os crentes se iludirem, aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, em que o Espírito Santo habita, eles são odiados, né? Muitas vezes por pessoas ímpias, ao ver o seu comportamento justo. É claro que Deus pode nos dar graça, né? Para nos proteger e guardar, porque Jesus é o nosso pastor agora. Adão falhou como pastor, né? Abel foi um outro pastor que Deus levantou, pastor de ovelhas, no caso, mas foi assassinado. Só que Jesus disse: eu sou o bom pastor, né? E ele é o nosso pastor, e ele é que cuida de nós. Então podemos estar seguros e andarmos nesta proteção, né? E Jesus disse: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ele também disse assim: eu sou a porta do aprisco, né? Quem entrará por mim se salvará. Entrará e sairá e achará pastagem. Então vamos procurar garantir que nós sejamos os imitadores de Abel. Espero que não sejamos assassinados, né? Porque é o que o diabo quer, só Deus pode nos guardar. Mas sejamos imitadores de Abel, porque Abel era de Deus. E rejeitar o exemplo de Caim, que não era do maligno, a Bíblia diz. Caim era do maligno e matou seu irmão. Então que Deus abençoe cada um de vocês aí. Em nome de Jesus. Amém.